A noite estava quieta, como se o mundo inteiro aguardasse algo. Naquela sexta-feira da Quaresma, ninguém poderia prever que o verdadeiro terror estaria prestes a acontecer. O vento soprava frio, carregado de um cheiro estranho que pairava no ar, mas algo mais perturbador se escondia nas sombras da pequena cidade. Um silêncio opressor dominava as ruas desertas, e em cada esquina, os habitantes sentiam uma presença invisível, como se estivessem sendo observados. Mas ninguém sabia de onde vinha essa sensação, ou o que estava prestes a acontecer. E então, a primeira vítima foi encontrada. O corpo estava nu, deitado em um campo fora da cidade, com a expressão congelada em terror. Não havia sinais de violência, mas o modo como os olhos da vítima estavam arregalados indicava algo muito pior do que uma simples morte. O que era aquele cheiro, que parecia se intensificar a cada dia, e por que ninguém conseguia fugir do medo? O que estava acontecendo naquela cidade, naquela Quaresma? A cidade de São Pedro das Águas sempre foi tranquila. Durante a Quaresma, os moradores se reuniam para as missas, cumprindo as tradições e penitências com uma fé fervorosa. O som do sino da igreja tocava alto, lembrando a todos da importância desse período. Porém, para Cláudio, um jovem que havia retornado à cidade após anos fora, algo estava estranho. A cidade parecia diferente. Não pela aparência, mas pela atmosfera. Como se algo sombrio tivesse se infiltrado no lugar, embora ninguém mais conseguisse sentir. Cláudio havia decidido passar a Quaresma com sua família, como uma forma de se reconectar com suas raízes. Mas, desde o momento em que pisou na cidade, uma sensação de desconforto o acompanhava. Os olhares dos moradores eram frios, e sempre que ele perguntava sobre a cidade, as respostas eram evasivas, como se todos estivessem escondendo algo. O vento, que soprava com uma força incomum, parecia carregar um cheiro metálico e fétido, algo que lembrava carne apodrecida, mas ninguém comentava sobre isso. Enquanto se preparava para a missa de sexta-feira, Cláudio encontrou o velho padre Sebastião na entrada da igreja. O homem, de cabelos brancos e olhar distante, parecia perdido em seus próprios pensamentos. Quando Cláudio perguntou sobre o que estava acontecendo na cidade, o padre apenas balançou a cabeça, com um suspiro pesado. Há coisas que não devemos saber, meu filho, disse ele. Às vezes, é melhor não perguntar. Na noite seguinte, Cláudio não conseguia dormir. Ele se virava na cama, inquieto, ouvindo o vento que batia contra a janela. O cheiro estranho parecia estar se tornando mais forte, impregnando a casa. Levantou-se e saiu para respirar o ar fresco, mas ao olhar para o céu, percebeu que algo estava muito errado. Uma lua cheia, mas com uma cor avermelhada, iluminava a cidade de forma sobrenatural. As ruas estavam vazias, mas algo mais se movia nas sombras. Cláudio sentiu um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado. Caminhando pela rua deserta, ele passou pela casa de Dona Teresa, uma mulher idosa conhecida na cidade por sua sabedoria. Ao vê-lo, ela olhou diretamente em seus olhos e disse, sem rodeios: "Você não deveria estar aqui, Cláudio. Há coisas que só deveriam ser lembradas nos sonhos, não na realidade." Ela então entrou rapidamente em sua casa, fechando a porta com um estrondo. Naquela mesma noite, mais um corpo foi encontrado. Desta vez, foi o corpo de Lucas, um jovem que também havia retornado à cidade para a Quaresma. Como a primeira vítima, Lucas estava sem roupas e com os olhos arregalados, mas com algo mais, algo que Cláudio não pôde explicar. O cadáver estava coberto por uma estranha substância preta, viscosa, que exalava o mesmo cheiro metálico que ele tinha sentido antes. A cidade estava em pânico. Mas o medo era diferente. Era um medo palpável, quase físico, como se algo iminente estivesse prestes a acontecer. Na noite de sexta-feira, Cláudio decidiu confrontar o que estava acontecendo. Ele foi até a igreja, onde o padre Sebastião estava celebrando uma missa para um número reduzido de fiéis. O lugar estava tenso, e o som do sino parecia mais agudo do que nunca. Durante a missa, o padre fez algo que chocou a todos. Ele começou a entoar palavras em uma língua desconhecida, palavras que causavam um desconforto crescente em Cláudio. O clima ficou pesado,
e uma energia sombria parecia tomar conta do ambiente. Cláudio não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo horrível estava prestes a se revelar. De repente, a porta da igreja se fechou sozinha, e uma sombra escura e densa se espalhou pelo chão, tomando forma humana. Era uma figura alta, com os olhos brilhando em um vermelho intenso, e uma expressão de puro ódio. Cláudio sentiu o terror tomar conta de seu corpo. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. O padre, em transe, continuava a entoar as palavras incompreensíveis, enquanto a sombra se aproximava lentamente. A figura falou, com uma voz rouca e demoníaca: "Vocês não deveriam ter quebrado o pacto. Agora, todos pagarão o preço." Nesse momento, a igreja começou a tremer, e o chão se abriu, revelando uma escada que levava para uma escuridão total. A figura avançou em direção a Cláudio, e antes que pudesse reagir, ele foi sugado pela escuridão. Cláudio acordou em um lugar estranho. Não sabia se estava vivo ou morto, mas o medo ainda estava presente. Ao olhar ao redor, viu uma cidade devastada, com edifícios em ruínas e ruas desertas. Mas o mais assustador era o fato de que a cidade parecia estar no mesmo lugar, mas em um tempo completamente diferente. O cheiro metálico ainda pairava no ar, e os corpos das vítimas estavam espalhados pelas ruas, como se o tempo tivesse parado. O padre Sebastião apareceu diante dele, agora com uma expressão de puro desespero. "Você não entende", disse ele. "A cidade está presa em um ciclo. A quaresma nunca acaba. Cada sacrifício que fazemos é o preço que pagamos." O padre revelou que, anos atrás, a cidade havia feito um pacto com uma entidade maligna, e todos os habitantes eram forçados a reviver a mesma quaresma, repetindo os mesmos rituais, em busca de redenção. Mas a redenção nunca viria. Cláudio era a nova vítima, condenado a viver o ciclo eternamente, preso na escuridão. O ciclo se repetia, e a quaresma nunca acabava. Cláudio, agora perdido entre as sombras, se tornava mais uma alma condenada, sem esperança de escapar. E enquanto a cidade continuava sua trajetória amaldiçoada, a verdadeira pergunta permanecia: quem seria o próximo a entrar nesse pesadelo eterno? Se você gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. O que você faria se estivesse preso em uma quaresma sem fim? Deixe sua opinião abaixo. E não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias assustadoras. No silêncio da madrugada, a cidade de Santa Isabel parecia tranquila, mas algo estava muito errado. Era sexta-feira da quaresma, e o vento cortava o ar com uma frieza incomum. Naquele exato momento, um grito cortou a noite, mas ninguém sabia de onde viera. Quando o corpo de Marina foi encontrado, todos pensaram se tratar de mais um ato de violência, mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro terror se desenrolava nas sombras da cidade. A primeira vítima não foi apenas mais uma morte. Foi o início de algo que ninguém poderia parar. E o mais assustador, quem seria o próximo? Santa Isabel era uma cidade pequena, onde todos se conheciam e viviam suas vidas de forma simples, dividida entre o trabalho no campo e os encontros na igreja. Durante a quaresma, os moradores se preparavam para a grande celebração da Semana Santa, mas algo na cidade parecia ter mudado. O ar estava pesado, e um silêncio inquietante tomava conta das ruas. Mesmo as celebrações religiosas pareciam estar imersas em uma tensão desconhecida. Era como se todos sentissem, sem saber o que era, que algo horrível se aproximava. A história começa com Felipe, um jovem morador da cidade que recentemente havia retornado de uma viagem ao exterior. Ele estava ansioso para passar a quaresma com sua família, mas logo ao chegar, percebeu que algo não estava certo. Os moradores estavam mais fechados do que nunca, evitando falar uns com os outros. Quando Felipe questionou sua mãe sobre a cidade, ela hesitou, mas acabou dizendo: "Você não deveria perguntar sobre o que está acontecendo, meu filho. Alguns segredos devem permanecer guardados." A sensação de que algo estava errado não o deixou. Mas o pior estava prestes a acontecer. A morte de Marina, uma jovem popular na cidade, foi o primeiro sinal de que algo sobrenatural estava em jogo. Ela foi encontrada em um campo próximo à cidade, com os olhos arregalados e um sorriso distorcido congelado em seu rosto. Não havia sinais de ferimentos, mas a expressão de terror estampada em seu rosto falava por si.
O cheiro de algo podre, metálico, se espalhava pelo local, mas ninguém parecia entender o que estava acontecendo. Filipe sentia uma crescente angústia a cada dia que passava. O vento soprava com mais força, e o cheiro estranho parecia se intensificar. Cada vez que ele passava pela praça da cidade, olhava para a igreja e via os habitantes se reunindo, mas algo parecia fora do lugar. Eles não estavam rezando como antes, mas sim, quase como se estivessem sendo controlados por algo invisível. Não conseguiam manter contato visual por muito tempo, e suas vozes, antes cheias de fé, agora estavam baixas, quase como sussurros. Na noite seguinte, Filipe decidiu ir até a igreja para entender o que estava acontecendo. Ao entrar, foi recebido por um clima pesado. As velas queimavam com uma chama intensa, e o altar parecia estar envolto em uma névoa escura. O padre Lucas estava lá, mas ele não parecia o mesmo. Seu olhar estava vazio, como se estivesse ausente, e sua voz, antes firme e cheia de autoridade, estava trêmula e fraca. "É tarde demais para todos nós", ele disse, quando Filipe se aproximou. "Nada mais pode ser feito. A quaresma nos prendeu, e o ciclo não terminará." Filipe tentou entender o que o padre queria dizer, mas antes que pudesse perguntar mais, um forte barulho ecoou da rua. O vento que antes parecia tranquilo agora se tornará um turbilhão furioso. Ao olhar pela janela, Filipe viu uma sombra imensa e indistinta se movendo rapidamente pelas ruas da cidade. Algo estava se aproximando, algo que a cidade nunca imaginou que existisse. No dia seguinte, a cidade estava em pânico. O corpo de Pedro, o ferreiro, foi encontrado de maneira semelhante à Marina. Sem ferimentos aparentes, mas com os olhos abertos, como se tivesse presenciado algo insuportável. O cheiro forte e metálico continuava, e a sensação de que algo estava à espreita tornava-se insuportável. O medo pairava no ar, e ninguém sabia como escapar. Na madrugada de sábado, Filipe decidiu que precisava descobrir a verdade, nem que fosse o último ato que fizesse. Ele retornou à igreja, onde o padre Lucas estava aguardando, como se soubesse que ele voltaria. "Você não entende", o padre disse, olhando nos olhos. "O pacto foi feito há séculos. A quaresma não é apenas uma época de sacrifícios, mas uma armadilha. E todos aqui estamos condenados a revivê-la eternamente. Cada sacrifício alimenta a entidade que nos aprisiona." A voz do padre estava carregada de desespero, como se ele estivesse contando a verdade com um peso que nem ele próprio conseguia suportar. Filipe tentou questionar, mas foi interrompido por um som profundo e distorcido vindo do fundo da igreja. A porta principal se fechou sozinha, e uma sombra escura, mais espessa do que a noite, começou a se arrastar pelo chão, se aproximando lentamente. A figura tomava a forma de um ser imenso, cujos olhos brilhavam como carbúnculos vermelhos, e sua presença fazia a igreja tremer. Uma voz gutural emanava da escuridão: "Seu tempo acabou." Antes que Filipe pudesse reagir, a figura se lançou sobre ele, e uma dor lancinante tomou conta de seu corpo. Sua visão foi se desfazendo enquanto ele via o padre sendo consumido pela sombra. A cidade estava sendo consumida por um mal ancestral, e ninguém poderia impedir o que já estava em movimento. Filipe acordou, mas não no mundo que conhecia. Ele estava em uma versão distorcida de Santa Isabel, onde as ruas estavam cobertas por uma névoa escura e as casas estavam em ruínas. As sombras que se moviam ao longe eram mais do que apenas pessoas, eram almas perdidas, aprisionadas naquele lugar. O cheiro metálico estava mais forte do que nunca. Filipe percebeu que ele estava agora entre os condenados, vivendo uma quaresma infinita. O padre Lucas apareceu diante dele, agora com os olhos vazios, como se já tivesse sido consumido pela entidade que dominava a cidade. "Você faz parte do ciclo agora", disse o padre, com uma voz fria. "A cada novo sacrifício, a cidade renasce, mas os que morrem ficam presos para sempre." Filipe tentou gritar, mas não havia som. Ele estava preso em um pesadelo sem fim, condenado a reviver aquela quaresma eternamente, assim como os outros antes dele. Filipe agora vaga pelas ruas vazias, uma alma perdida entre as sombras, sem saber se há uma saída ou se o ciclo continuará para sempre. A cidade de Santa Isabel está perdida, e os que ficam para trás serão apenas mais uma parte do pacto maligno que os aprisiona. O que aconteceu com a quaresma? O que é essa entidade que consome a cidade a cada ano?
Se você gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Você acreditaria que uma cidade pode ser amaldiçoada para sempre? Deixe sua opinião abaixo e ative o sininho para mais relatos macabros. Na sexta-feira da Quaresma, a pequena cidade de São Roque parecia viver uma tranquilidade imutável. Mas algo estava prestes a acontecer que mudaria para sempre o destino daqueles que habitavam ali. Quando a primeira vela se apagou durante a cerimônia religiosa, ninguém imaginava que ela seria o sinal para um mal antigo despertar. E na noite seguinte, todos iriam descobrir que o terror que se aproximava não era apenas uma lenda. Algo sinistro estava à espreita, e ninguém poderia escapar. São Roque era uma cidade pacata no interior, cercada por vastos campos verdes e com suas ruas tranquilas, onde todos se conheciam. Durante a Quaresma, a cidade se enchia de uma sensação de calma, como se todos ali estivessem buscando redenção através de sacrifícios e orações. As famílias se preparavam para celebrações da Semana Santa, e a igreja local se tornava o centro das atividades religiosas, com o padre Almeida conduzindo serviços com seriedade e devoção. Mas um ar de tensão também parecia flutuar, como se algo estivesse fora do lugar. Ana, uma jovem de 23 anos, havia retornado à cidade após alguns anos na capital, onde se formou e começou sua carreira como jornalista. Tinha boas lembranças da cidade, mas não sabia o que esperar ao retornar, especialmente depois de ouvir rumores inquietantes sobre a Quaresma em São Roque. As pessoas falavam sussurrando, como se temessem a palavra pacto. Ana decidiu que precisaria investigar as estranhas histórias e compreender o que estava acontecendo ali. Ao chegar à cidade, Ana percebeu que as ruas estavam mais vazias do que o normal. A maioria das casas parecia em silêncio, e as poucas pessoas que passeavam por elas tinham rostos de preocupação. Foi na igreja, no entanto, que ela sentiu pela primeira vez uma sensação de inquietação. A atmosfera dentro era abafada, as velas queimavam em chamas baixas, e o altar parecia envolver-se em uma névoa estranha. O padre Almeida, que sempre teve uma presença imponente, agora estava em silêncio, com os olhos vazios. Ana não podia ignorar o que sentia. Algo muito estranho estava acontecendo em São Roque. Nos dias seguintes, Ana começou a perceber coisas que não se explicavam facilmente. Os moradores estavam se comportando de maneira estranha. Eles evitavam o olhar de quem não conheciam e se apressavam em retornar para suas casas ao anoitecer. A cidade, que normalmente era animada e calorosa, estava imersa em um clima de medo crescente. Durante as celebrações religiosas, o padre Almeida parecia mais ausente do que nunca, falando palavras que Ana mal conseguia entender, como se ele estivesse sendo forçado a cumprir um papel. Uma noite, enquanto Ana caminhava pelo centro da cidade, foi atraída por um som vindo de dentro da igreja. Era uma música suave e melancólica, mas ao mesmo tempo carregada de uma sensação inquietante. Curiosa, ela se aproximou e olhou pela janela. Para sua surpresa, a igreja estava vazia, exceto por uma figura que ela reconheceu, o próprio padre Almeida, que parecia murmurar algo incompreensível enquanto olhava fixamente para o altar. Ele estava em transe, como se estivesse invocando algo profundo, algo antigo. Ana sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo e decidiu se infiltrar na igreja na noite seguinte. Ela entrou silenciosamente, e a escuridão tomou conta do ambiente. As velas estavam apagadas, exceto por uma única chama no altar, que iluminava o rosto do padre Almeida, agora visivelmente pálido. Ele começou a recitar palavras em um idioma que Ana não conseguia identificar, e então, a atmosfera ao redor parecia mudar. O vento que passava pelas janelas estava mais frio, e a terra abaixo parecia tremer levemente. Foi quando uma sombra, densa e escura, surgiu atrás do altar. Ana mal pôde acreditar no que viu. Algo se movia, como se fosse uma entidade formada pela própria escuridão, com olhos que brilhavam com uma luz intensa e ameaçadora. A figura parecia cada vez mais real, mais próxima. O padre, com um sorriso estranho, sussurrou: "O pacto foi selado. O sacrifício será feito." O ar na igreja parecia se condensar, e a temperatura caiu drasticamente. Ana sentiu um calafrio intenso percorrer sua espinha enquanto tentava se afastar da sombra que agora tomava forma, crescendo até atingir uma altura monstruosa. A figura tinha um corpo humanoide, mas sua pele era como se fosse feita de pura escuridão, com olhos que refletiam a luz das velas como se fosse fogo.
Ela parecia se alimentar da própria energia da cidade. Filipe, o amigo de Ana, havia seguido-a até a igreja, preocupado com seu comportamento estranho. Mas ao vê-la, ele congelou de medo, sem saber o que fazer. O padre Almeida, agora com uma expressão insana, se aproximou da figura sombria e se ajoelhou diante dela. Nós cumprimos com o acordo. A cidade será nossa. Foi nesse momento que a sombra se voltou contra eles. A entidade moveu-se rapidamente, e uma onda de energia negra se espalhou pela igreja, atingindo Ana e Filipe com uma força devastadora. Ana tentou gritar, mas não conseguiu. O som de seus gritos se perdeu na imensidão da escuridão que agora dominava o templo. Era como se o próprio lugar fosse engolido por um abismo de terror. Antes de sucumbir, Ana viu a cidade inteira começar a se transformar, as ruas desertas tomadas por uma névoa densa e maligna. Era como se São Roque estivesse sendo consumida por um poder ancestral, algo que não podia ser detido. Quando Ana acordou, ela não estava mais na igreja. A cidade de São Roque estava completamente transformada. Ruínas estavam por toda parte, e os poucos sobreviventes estavam em um estado de apatia profunda. Não havia mais vida nas ruas. A sombra que ela havia visto na igreja estava em toda parte, como se estivesse observando tudo, esperando o momento de agir novamente. Filipe não estava mais ao seu lado. O que restou de São Roque era uma cidade apodrecida, sem alma, onde o tempo parecia ter parado. Ana caminhou pelas ruas devastadas, encontrando apenas outros habitantes que estavam vazios, sem expressão. Alguns, como o padre Almeida, estavam em um estado de transe, outros, completamente insanos, repetindo palavras sem sentido. A entidade não só dominara a cidade, mas também as mentes daqueles que haviam sobrevivido. O ciclo estava em andamento, e Ana logo percebeu que ela própria fazia parte daquilo. Não havia mais uma saída. A cidade estava condenada à destruição eterna, e ninguém poderia escapar do mal que fora invocado. E assim, a cidade de São Roque foi engolida pela escuridão. Os que sobreviveram estão presos em uma eternidade de sofrimento, esperando por mais vítimas para alimentar o mal. O pacto foi feito, e agora a cidade se encontra condenada à sua perdição. Você acredita que pactos como esse podem realmente acontecer? Se você gostou dessa história, confira outras aqui no canal e deixe seu comentário sobre o que você acha dessa lenda macabra. Não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias que vão arrepiar até os ossos. Na madrugada de uma sexta-feira de Quaresma, a cidade de Vila Clara se preparava para mais uma missa de penitência. Mas ninguém sabia que naquela noite, algo muito mais sombrio se desencadearia. Quando o sino da igreja badalou pela última vez, um grito aterrador ecoou pela cidade, seguido por um silêncio mortal. Naquele instante, algo antigo e maligno acordava das profundezas da escuridão, e a Quaresma de 2024 seria marcada por um terror que nenhum dos moradores poderia imaginar. Vila Clara era uma cidade pequena, localizada no interior, onde todos se conheciam e a vida seguia seu ritmo simples. Durante a Quaresma, a cidade vivia intensamente a religiosidade, e suas ruas se enchiam de um misticismo que só essa época do ano conseguia trazer. A igreja local, com sua fachada imponente e janelas de vitrais coloridos, se tornava o centro da comunidade, onde os moradores se reuniam para rezar, buscar fé e purificação. Nina, uma jovem de 28 anos, retornou à cidade natal para visitar a mãe, após vários anos morando na capital. Desde sua infância, a Quaresma sempre havia sido um período especial, cheio de rituais e tradições. Mas ao voltar para Vila Clara, algo em sua alma dizia que as coisas não estavam como deveriam. Durante a missa de sexta-feira, ela sentiu um peso estranho no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando o padre Rogério, um homem de fé inabalável, começou a conduzir o sermão, os olhos de todos pareciam fixos nele, como se todos estivessem aguardando um sinal, uma palavra, algo para aliviar a tensão crescente. Mas foi quando o sino da igreja tocou pela última vez, marcando o fim da missa, que o horror se iniciou. Um grito ecoou de dentro da igreja, profundo e desumano, que fez todos na praça principal olharem assustados para as portas da igreja. Quando os primeiros moradores se aproximaram, o silêncio tomou conta, e a imagem que viram dentro da igreja seria a última que teriam. O padre Rogério não estava mais ali. Em seu lugar, algo maligno,
com olhos vermelhos como fogo e um sorriso de pura crueldade, os observava. Nina sabia que algo sinistro estava acontecendo e, com o coração acelerado, tentou convencer sua mãe a fugir com ela. Mas a cidade estava sendo lentamente tomada por uma força invisível, e os moradores, em um estado de transe, se preparavam para algo muito pior. Nos dias seguintes, a atmosfera de Vila Clara se tornava cada vez mais tensa. Nina notou que os moradores, especialmente os mais velhos, começaram a se comportar de forma estranha. Eles evitavam qualquer contato visual e, quando conversavam, suas palavras eram vazias e sem sentido. A igreja, que antes era um lugar de acolhimento e fé, agora parecia emanar uma energia pesada, como se estivesse corrompida por algo sobrenatural. O sino da igreja badalava 3 vezes ao amanhecer, algo que nunca havia acontecido antes. Nina tentou conversar com algumas pessoas da cidade, mas todos estavam em um estado de catatonia, como se uma força maior estivesse tomando conta deles. Ela, então, buscou a ajuda de João, um amigo de infância que se tornará historiador e conhecia as lendas locais. Durante uma conversa em segredo, João revelou a Nina algo assustador. A história de Vila Clara não é como parece. Houve um pacto muito antigo, feito em uma época em que o mal dominava a terra. A cada quaresma, uma alma deve ser oferecida àquela entidade, e ela sempre volta para cobrar o preço. Nina não queria acreditar, mas quando passou a investigar mais a fundo, ela descobriu que a cidade tinha uma tradição esquecida, que fora apagada por gerações. Durante o período da quaresma, a cidade havia sido fundada sobre um antigo templo, um lugar onde rituais pagãos de sacrifícios eram realizados. E, quando os primeiros colonos chegaram, trouxeram consigo a promessa de proteger a cidade através da fé cristã. Mas, ao fazer isso, sem saber, mantiveram a promessa de sacrifício que ainda era exigida. Em cada quaresma, uma alma deveria ser entregue, e se isso não acontecesse, a cidade seria consumida por uma escuridão eterna. Nina, agora, estava mais convencida do que nunca. A cidade de Vila Clara estava condenada. E, enquanto ela tentava buscar respostas, mais e mais eventos sobrenaturais começaram a acontecer. Moradores desapareceram, e à noite, Nina ouvia sons estranhos vindo da igreja, como se o próprio templo estivesse vivo, pulsando com uma energia do mal. Nina sabia que precisaria agir rapidamente antes que a cidade inteira fosse levada para as profundezas do inferno. Na noite da sexta-feira final de quaresma, Nina se preparou para invadir a igreja e encontrar uma maneira de impedir o pacto antigo. Com João ao seu lado, ela entrou furtivamente no templo, que estava mais escuro do que nunca. A única luz vinha de uma vela no altar, que parecia dançar violentamente, como se estivesse lutando contra algo invisível. O ar estava pesado, carregado com uma tensão palpável. De repente, as portas se fecharam com um estrondo, e a vela se apagou. O silêncio tomou conta do lugar, e foi nesse momento que Nina ouviu a voz do padre Rogério ecoando pelo templo. Ele estava lá, mas não era mais o homem de fé que ela conhecia. Seus olhos estavam vermelhos, e sua pele estava pálida como se fosse feita de cera. Ele estava em transe, com um sorriso maligno, recitando palavras que pareciam arrancar as almas de quem ouvia. "Vocês chegaram tarde demais", disse ele, sua voz reverberando pela igreja. "O pacto está selado. A escuridão já tomou conta da cidade." Foi então que a verdadeira face do mal se revelou. Do fundo da igreja, uma sombra se ergueu, uma figura gigantesca de pura escuridão, com olhos amarelos que brilhavam como lanternas. Ela se aproximou lentamente, fazendo com que o ar ao redor se tornasse insuportavelmente denso. A cidade de Vila Clara estava à beira do colapso e agora era tarde demais para impedir o que já estava em andamento. O mal havia acordado, e ninguém ali poderia escapar. Quando a figura sombria se aproximou, Nina e João tentaram fugir, mas algo os impediu. As paredes da igreja pareciam se fechar, e os gritos dos moradores desaparecidos ecoavam pelo templo. Era como se a cidade inteira estivesse se fundindo com a escuridão, como se fosse absorvida por algo que não podia ser compreendido. Mas, no último momento, Nina percebeu que a única maneira de quebrar o pacto era sacrificar alguém que estivesse disposto a se oferecer. João, em um ato de desespero, tentou impedir, mas a sombra já tinha tomado conta de seu corpo. Nina, com lágrimas nos olhos, foi forçada a fazer a escolha que salvaria a cidade, ela mesma. Com um grito silencioso,
A cidade de Vila Clara desapareceu na escuridão e a Quaresma de 2024 nunca mais seria a mesma. O pacto havia sido cumprido, e a entidade agora descansava. Mas algo havia mudado, e, mesmo com o sacrifício de Nina, o mal ainda pairava sobre a cidade. O que restava de Vila Clara estava perdido para sempre. E assim, a cidade de Vila Clara foi tomada pela escuridão, com os moradores sendo escravizados pelo mal ancestral. O sacrifício de Nina não foi suficiente para deter a força que se apoderara da cidade. A Quaresma de 2024 será lembrada por muito tempo, não como um período de penitência, mas como o último suspiro de uma cidade perdida. Você acredita que o mal pode realmente se apoderar de um lugar? Se você gostou dessa história, confira outras aqui no canal e deixe seu comentário sobre o que você acha dessa lenda macabra. Não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias que vão arrepiar até os ossos. Durante a Semana Santa de 2024, a pequena cidade de Santo Antônio do Sul viveu uma verdadeira tragédia. Em pleno domingo de Páscoa, um grupo de turistas desapareceu misteriosamente nas montanhas que cercam a cidade. As buscas começaram imediatamente, mas o que ninguém esperava era que esses turistas não eram os primeiros a desaparecer por lá, e que algo antigo e vingativo havia despertado. Santo Antônio do Sul, uma cidadezinha rural localizada no coração das montanhas, sempre teve um ar místico. Rodeada por florestas densas e trilhas desertas, ela era um refúgio para quem buscava paz ou, talvez, escapasse das agitações da vida moderna. Durante a Semana Santa, as ruas eram tomadas por turistas que vinham para admirar a paisagem e, claro, participar das celebrações religiosas. Fabiola, uma jovem guia de turismo, conhecia muito bem as montanhas. Ela cresceu explorando aquelas trilhas e sempre contou histórias de como as florestas ao redor da cidade eram misteriosas. No entanto, nos últimos anos, ela notou que algo estava diferente. Alguns dos turistas que se aventuraram sozinhos nas trilhas começaram a desaparecer sem deixar rastros. As autoridades locais tentaram minimizar os relatos, alegando que eram apenas acidentes, mas a sensação de que algo sinistro estava acontecendo era palpável. Na manhã do domingo de Páscoa, Fabiola estava no centro da cidade quando um grupo de turistas novos chegou. Eles estavam ansiosos para conhecer as trilhas mais longas, e Fabiola foi designada para guiá-los. Ela os alertou sobre os perigos e fez questão de enfatizar que as trilhas mais remotas deveriam ser evitadas. Mas, como sempre, o desejo de aventura falou mais alto, e o grupo insistiu em seguir um caminho que Fabiola havia deixado de lado há anos. A caminhada começou como qualquer outra, mas logo a atmosfera mudou. A névoa que se formava ao redor das árvores, algo comum em Santo Antônio do Sul, parecia mais densa do que nunca. O silêncio na floresta era opressor, e até o vento parecia hesitar em se mover. Quando o grupo se afastou da trilha principal, Fabiola sentiu uma estranha sensação de ser observada, mas tentou ignorar. Ao virar uma curva na trilha, algo os fez parar. Uma clareira no meio da floresta, onde algo perturbador estava escondido. A clareira parecia normalmente tranquila, mas algo na luz que se filtrava pelas árvores dava um tom sombrio ao lugar. No centro da clareira, uma grande pedra, coberta de musgo, se erguia como um altar. Fabiola sentiu um arrepio ao ver o objeto, mas tentou manter a calma, explicando que aquilo era apenas uma formação natural. Mas os turistas estavam fascinados, se aproximando da pedra, e começaram a tirar fotos. Foi quando o celular de um dos turistas, José, começou a tocar. Ele atendeu rapidamente, mas sua expressão mudou completamente. Ele parecia pálido, como se tivesse visto um fantasma. Quando terminou a ligação, José estava em pânico. Foi a minha mãe. Ela me disse para sair daqui, que este lugar está amaldiçoado, disse ele, visivelmente nervoso. Fabiola, que já ouvirá rumores sobre aquele local, tentou acalmá-lo, mas foi interrompida por um grito. Outro turista, Mariana, havia desaparecido. O som de seu grito ecoou pela floresta, mas quando o grupo correu para procurá-la, não encontrou vestígios. O medo se espalhou entre eles, e a sensação de que algo estava observando cada movimento cresceu. O grupo tentou voltar para a trilha, mas se perdeu. Cada passo parecia mais difícil, e os gritos distantes se multiplicaram, agora acompanhados por risos grotescos e sussurros incompreensíveis. Fabiola, desesperada, sabia que algo muito mais sombrio estava acontecendo.
O pânico tomou conta de todos, e o medo de que o grupo fosse levado pela mesma maldição que os outros desaparecidos era iminente. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto o grupo tentava voltar para o ponto inicial, o céu, antes claro, começou a escurecer rapidamente. A floresta parecia se fechar ao redor deles, e a sensação de que algo os estava puxando para dentro da escuridão se intensificava a cada passo. Então, de repente, os turistas começaram a ouvir um som vindo das profundezas da floresta, como se algo ou alguém estivesse se arrastando pela terra. O grupo se virou e viu uma figura indistinta, com os olhos brilhando em um tom vermelho ameaçador, emergindo das sombras. Era uma presença tão opressiva que parecia engolir a própria luz. A figura avançava lentamente, e seus olhos nunca piscavam. Fabiola estava paralisada, incapaz de entender o que estava acontecendo. Aquela não era uma simples assombração. Era algo muito mais antigo e poderoso. A figura se aproximou ainda mais, e os turistas começaram a gritar, tentando correr. Porém, à medida que fugiam, o chão sob seus pés parecia se transformar em lama pegajosa, puxando-os para baixo. Quando o último grito foi dado, a floresta ficou em um silêncio absoluto. O que antes era um grupo de turistas, agora não passava de uma memória distante, perdida para sempre nas profundezas daquelas montanhas. Na manhã seguinte, Fabiola acordou em uma clareira distante, com a cabeça cheia de dor e sem saber como havia chegado até ali. A floresta estava silenciosa, e não havia sinal dos turistas. Ela tentou gritar por ajuda, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. As árvores ao seu redor pareciam murmurando algo, como se estivessem sussurrando segredos antigos. Quando ela finalmente encontrou o caminho de volta à cidade, as autoridades já haviam começado as buscas pelos turistas desaparecidos. No entanto, o que ninguém sabia era que Fabiola também estava desaparecida por horas. Ela tentou contar sua versão dos acontecimentos, mas ninguém acreditou. A cidade estava em choque, e muitos afirmaram que ela estava delirando devido ao cansaço. Porém, uma noite, enquanto estava sozinha em sua casa, Fabiola viu uma figura sombria à janela. A mesma presença que ela e os turistas haviam encontrado na floresta. A maldição da montanha não havia sido quebrada. Naquele momento, ela percebeu que havia algo muito mais sombrio, esperando por mais almas perdidas, e a cidade de Santo Antônio do Sul nunca mais seria a mesma. Você acredita que o mal pode residir em lugares tão distantes e isolados? Será que o que aconteceu com Fabiola e os turistas de Santo Antônio do Sul pode ser explicado? Ou há algo mais sombrio em jogo? Se gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal. E, claro, comente abaixo o que você acha. Será que esse mal ainda espreita as montanhas? Não se esqueça de ativar o sininho para mais relatos aterrorizantes. Durante a Quaresma de 2025, a cidade de São José do Calvário ficou marcada por um desaparecimento inexplicável. A cada ano, mais e mais pessoas sumiam misteriosamente, e ninguém conseguia descobrir o que estava por trás desses desaparecimentos. Mas este ano foi diferente. Uma jovem encontrou algo que jamais deveria ter sido descoberto. São José do Calvário era uma cidade pacata, com uma grande tradição religiosa. Durante a Quaresma, o número de turistas aumentava consideravelmente, atraídos pelas celebrações e pelas famosas festividades de Semana Santa. No entanto, o que poucos sabiam era que a cidade escondia algo sinistro, um segredo mantido por gerações. Ninguém nunca falava sobre isso, mas a história da cidade estava marcada por desaparecimentos inexplicáveis que aconteciam todo ano, durante a Quaresma. Larissa, uma jovem estudante de jornalismo, decidiu passar a temporada de Páscoa em São José do Calvário para investigar as tradições locais e escrever um artigo. Ela sabia das histórias sobre os desaparecimentos, mas nunca imaginou que estaria prestes a se deparar com o terror real que rondava a cidade. Ao chegar, foi recebida com certo distanciamento pelos moradores. Alguns pareciam incomodados com sua presença, outros evitavam contato, como se tivessem medo de algo. Larissa tentou não se deixar abalar pela atmosfera estranha e começou a pesquisar mais sobre a cidade. Foi durante uma de suas caminhadas pelos arredores da cidade que ela descobriu algo perturbador. Uma antiga igreja abandonada, aparentemente ignorada por todos. Curiosa, ela decidiu investigar mais. A entrada estava coberta de galhos secos e folhas caídas,
mas Larissa não hesitou e entrou. Lá dentro, a escuridão parecia engolir tudo, e o cheiro de mofo e madeira podre dominava o ambiente. Mas o que chamou sua atenção foi o altar. Ele não era como os outros altares das igrejas da cidade. Este tinha inscrições antigas, e uma das pedras parecia diferente, como se tivesse sido retirada do lugar certo, mas voltada de forma errada. Uma sensação de frio percorreu seu corpo, e, por instinto, ela começou a tirar fotos. Nos dias seguintes, Larissa continuou suas investigações e entrevistou vários moradores da cidade. As respostas eram vagas, e todos pareciam desconfortáveis com suas perguntas sobre os desaparecimentos. A cada entrevista, mais ela sentia que havia algo muito errado acontecendo em São José do Calvário. Quando perguntou sobre a igreja abandonada, as reações foram intensas. Muitos dos moradores a alertaram para que ficasse longe de lá, mas Larissa estava determinada a descobrir a verdade. Quando uma tempestade inesperada chegou à cidade, ela decidiu voltar à igreja. A chuva caía forte, e o vento fazia as árvores balançarem de maneira sinistra. Ao chegar, ela notou algo estranho. A porta da igreja, que antes estava fechada, agora estava ligeiramente aberta, como se alguém tivesse entrado antes dela. Dentro, a atmosfera era ainda mais pesada. A cada passo, a sensação de ser observada aumentava. Larissa percebeu que as inscrições no altar, agora iluminadas pela luz fraca de sua lanterna, formavam uma espécie de círculo. Ela se aproximou e, ao tocar a pedra deslocada, uma vibração estranha percorreu o chão, e o ar ficou pesado. De repente, um som de passos vindo de trás a fez se virar, mas não havia ninguém. A lanterna tremia em suas mãos, e ela sentiu um arrepio ao perceber que algo estava muito errado. Mas foi quando ela ouviu uma voz baixa, quase um sussurro, que a fez perder a calma. "Não era para você estar aqui", dizia a voz, e ela sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Sem saber o que fazer, Larissa correu para fora da igreja, mas antes que pudesse dar um passo a mais, a porta se fechou com um estrondo, como se uma força invisível estivesse a impedindo de sair. O ar estava pesado, e, à medida que olhava para as árvores ao redor da igreja, ela viu algo se movendo na escuridão. Eram sombras distorcidas, que pareciam observar seus movimentos. Na tentativa de escapar, Larissa tentou correr em direção à cidade, mas parecia que o caminho estava sendo apagado à medida que ela avançava. Cada passo que dava fazia com que o cenário ao seu redor mudasse de forma distorcida, como se a realidade estivesse se dobrando sobre si mesma. O vento sibilava nos seus ouvidos, e as sombras a seguiam como se estivessem se aproximando cada vez mais. Ela começou a ouvir risos distantes, mas quando tentava olhar para identificar a origem do som, não via nada. Até que, ao virar para trás, a igreja não estava mais onde ela havia deixado. Ela estava em um local completamente diferente, rodeada por árvores negras e retorcidas, e o céu estava coberto por nuvens escuras que pareciam pulsar com uma energia maléfica. No centro dessa clareira macabra, uma figura apareceu. Era uma mulher, com os cabelos longos e negros, usando um vestido de linho branco, mas seu rosto estava deformado. Seus olhos, vazios e sem vida, pareciam encarar Larissa com uma raiva profunda. A mulher levantou a mão e, de repente, o corpo de Larissa foi paralisado, como se uma força sobrenatural estivesse tomando conta de seu ser. "Você não deveria ter vindo aqui", a mulher sussurrou, e, antes que Larissa pudesse reagir, um grito de dor saiu de sua garganta. O ar ao redor dela parecia se comprimir, e a dor era insuportável. Ela foi arrastada para o centro da clareira, onde uma pedra antiga estava enterrada. A mulher de olhos vazios se aproximou e, com um movimento rápido, colocou a mão sobre a pedra, fazendo com que um buraco se abrisse no chão. A energia negra da terra começou a engolir Larissa, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ela foi consumida pela escuridão. Quando o sol finalmente se pôs em São José do Calvário, as autoridades encontraram a igreja abandonada novamente, como se nada tivesse acontecido. No entanto, ao investigar mais a fundo, um dos oficiais encontrou algo perturbador. Uma foto de Larissa, tirada antes de seu desaparecimento, com uma expressão de puro terror estampada em seu rosto. Mas o que realmente os deixou arrepiados foi a data da foto, 1925. A história se repetia, e a cidade estava novamente sob a influência de algo maligno e antigo. Os desaparecimentos eram apenas uma parte de um ciclo que nunca se romperia.
Algo sombrio estava aguardando por mais almas para se juntar à escuridão eterna. E você, o que acha? Será que as almas perdidas de São José do Calvário ainda vagam pelas ruas da cidade, aguardando o momento certo para desaparecer novamente? Se gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal. Comente abaixo o que você acha dessa maldição e se inscreva para não perder mais relatos aterrorizantes. Durante a Quaresma de 2025, um ritual obscuro foi realizado em uma pequena vila isolada. Tudo parecia tranquilo até que uma criança desapareceu sem deixar vestígios. Mas o que ninguém sabia era que o desaparecimento dela havia liberado algo sombrio que estava prestes a caçar os moradores, um mal que só voltaria a se manifestar após 100 anos. A vila de Arca Velha era uma pequena comunidade escondida entre montanhas e cercada por densas florestas. Por gerações, os habitantes haviam vivido isolados, com a única ligação com o mundo exterior sendo uma estrada estreita que passava pela encosta da montanha. Embora pequena, a vila era conhecida por suas tradições ancestrais, que datavam de séculos atrás. Uma dessas tradições era um ritual secreto realizado durante a Quaresma, algo que poucos forasteiros sabiam e ninguém, absolutamente ninguém, falava sobre. Diana, uma jornalista de 28 anos, tinha ouvido falar sobre a vila e suas estranhas festividades. Ela viajou até lá, interessada em documentar as crenças antigas daquela comunidade para um projeto pessoal. Quando chegou, a atmosfera era calma demais, mas havia algo de incomum nos olhos dos moradores, um misto de respeito e medo que parecia se intensificar sempre que alguém mencionava o ritual. Diana não se intimidou e procurou saber mais. Foi em uma das noites da Quaresma que, durante uma reunião no centro comunitário da vila, Diana conheceu a senhora Helena, uma idosa que tinha vivido toda a sua vida em Arca Velha. A senhora revelou um segredo perturbador. O ritual realizado na Quaresma não era apenas para purificação, mas para garantir que o mal não se manifestasse novamente. Helena contou que, há 100 anos, uma criança havia desaparecido na noite do último dia de Quaresma, e esse desaparecimento havia liberado uma força ancestral, uma entidade conhecida como o Caçador das Sombras. A lenda dizia que o desaparecimento de uma criança era o único meio de despertar o caçador. Uma entidade que se alimentava de almas inocentes e estava destinada a caçar todos os moradores da vila até que restasse apenas um. Para garantir que o mal não retornasse, o ritual era realizado anualmente, com um sacrifício simbólico, algo que Diana não conseguiu compreender completamente. Os dias se passaram e, a cada novo amanhecer, Diana sentia a tensão crescente na vila. Os moradores pareciam mais nervosos do que nunca, e as festividades de Quaresma, que antes eram marcadas por celebrações, agora eram feitas com um certo receio. No entanto, ninguém parecia disposto a falar abertamente sobre o ritual. Diana sabia que algo estava errado, mas sentia que, se continuasse a questionar, poderia atrapalhar o equilíbrio frágil daquela comunidade. Foi em uma tarde chuvosa que ela decidiu visitar o cemitério da vila. Helena lhe havia falado que ali estavam enterradas várias gerações de moradores, e que, entre as lápides mais antigas, existia uma que ninguém ousava olhar diretamente. Uma tumba com uma inscrição apagada pelo tempo, marcada apenas por um símbolo estranho, que, de acordo com Helena, tinha sido colocado ali para selar a entidade. Diana não resistiu e se aproximou da tumba. Quando suas mãos tocaram a pedra, uma sensação de frio percorreu seu corpo. O ar parecia mais denso, e ela sentiu uma presença ao redor, como se fosse observada. A chuva aumentava, e os trovões ecoavam distantes. Em um momento de distração, ela ouviu o som de passos atrás dela, mas ao se virar, não havia ninguém. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra passou rapidamente entre as árvores, em direção à floresta. Com o coração acelerado, Diana decidiu seguir a sombra. Atravessando o cemitério e adentrando a floresta escura, ela sentiu uma crescente sensação de perigo iminente. As árvores pareciam se fechar sobre ela, e o som da chuva batendo nas folhas estava abafado pela estranha quietude que tomava conta do lugar. De repente, ela ouviu um grito distante, como o som de uma criança, vindo de dentro da mata. A sensação de pavor foi instantânea. Diana parou, tentando controlar sua respiração. Foi então que ela viu algo se mover entre as sombras, um vulto alto e magro, com olhos vermelhos brilhantes que a encaravam com uma intensidade mortal. Sem pensar, ela começou a correr, mas as árvores pareciam ter vida própria,
se fechando a cada passo que dava. Diana não sabia por quanto tempo havia corrido. O ar estava pesado, sua respiração estava ofegante e seus pés estavam cortados pelos galhos e raízes. O vulto com os olhos vermelhos ainda estava atrás dela, se aproximando cada vez mais. Ela sabia que não conseguiria escapar por muito mais tempo. Seus olhos começaram a se ajustar à escuridão, e ela percebeu que as árvores ao redor estavam dispostas de maneira que formavam um círculo. No centro desse círculo estava um altar de pedras antigas. A criatura, agora mais próxima, deu um passo à frente, e seus olhos vermelhos brilharam intensamente. A sombra se materializou, tomando forma de um homem esquelético, mas com pele negra como carvão. Ele olhou para Diana e, com uma voz baixa e rouca, disse: "Você fez o que não deveria. Agora, o ritual está completo. Você será a última." Antes que Diana pudesse reagir, ela sentiu suas pernas ficarem fracas. O ar ao seu redor se tornava cada vez mais espesso, e a sombra à sua frente se aproximou, suas mãos esqueléticas estendendo-se para ela. Com um último grito de desespero, Diana sentiu seu corpo ser puxado em direção ao altar. A dor era insuportável, como se estivesse sendo rasgada por dentro. A sombra envolveu Diana, e seus olhos brilharam ainda mais intensamente. Ela tentou lutar, mas uma força sobrenatural a controlava. O caçador das sombras estava prestes a cumprir seu papel, e não havia nada que ela pudesse fazer para escapar. Quando os moradores da vila acordaram na manhã seguinte, não havia sinal de Diana. No entanto, uma criança desapareceu. Ela foi vista pela última vez correndo em direção à floresta, com os olhos vidrados, como se estivesse sendo atraída por algo invisível. A cada ano, o ritual se repetia, e a cidade de Arca Velha, mais uma vez, não havia sido capaz de evitar o retorno da entidade. Helena, que sabia da história, deixou claro a todos: o caçador das sombras nunca morre. Ele está sempre esperando o momento certo. A quaresma é apenas o começo. A cada 100 anos, a vila de Arca Velha pagaria o preço por um erro cometido há muito tempo. A criança desaparecida agora fazia parte do ritual, e a sombra da entidade tomaria sua forma a cada ciclo. Diana, agora uma de suas vítimas, seria lembrada pelos moradores como a última alma a ser consumida. Será que a vila de Arca Velha estará sempre à mercê dessa entidade? Ou, algum dia, alguém conseguirá quebrar o ciclo sombrio que se repete a cada 100 anos? Se gostou dessa história, confira outras aterrorizantes aqui no canal e comente abaixo o que você acha sobre o Caçador das Sombras. Não se esqueça de se inscrever para mais relatos sombrios. Durante a quaresma de 2025, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, um grupo de amigos decidiu se aventurar por um antigo casarão abandonado. Mas o que parecia ser apenas uma diversão se transformou em um pesadelo quando eles descobriram que a casa guardava um segredo mortal, uma entidade que despertava apenas durante a quaresma. O casarão de Santa Teresa ficava na periferia de uma cidade pacata. A cidade, de clima quente e abafado, parecia não ter nada de especial, mas ao entardecer, o vento que soprava da mata parecia carregar consigo um sussurro estranho, quase como um aviso. Ninguém ousava se aproximar do casarão, especialmente durante a quaresma. A história dizia que, a cada ano, na época da quaresma, algo sinistro acontecia ali. Lucas, um jovem de 23 anos, sempre fora cético a respeito das lendas locais. Para ele, tudo aquilo não passava de boatos alimentados pelo medo e pela superstição dos habitantes mais antigos da cidade. Ao lado de seus amigos, Valéria, Felipe e Juliana, ele decidiu explorar o casarão, desafiando o medo e tentando desmentir o que os moradores tanto temiam. A casa, de fato, estava em péssimas condições. Suas paredes de madeira estavam mofadas, e o cheiro de decadência tomava conta do ar. No entanto, o que mais impressionava não era a aparência do lugar, mas a sensação de que algo estava observando-os, esperando o momento certo para agir. Enquanto caminhavam pelos corredores escuros, Lucas sentiu algo estranho no ar, uma pressão crescente, como se o ambiente estivesse prestes a desabar sobre suas cabeças. Quando ele mencionou isso aos amigos, eles começaram a se afastar uns dos outros, sentindo-se desconfortáveis. Foi então que Lucas ouviu algo vindo do andar de cima. Uma batida. Baixa, quase abafada, mas inconfundível.
O som parecia ter vindo diretamente de uma das portas fechadas no topo da escada. Eles não estavam sozinhos. Isso foi o que pensaram quando o som se repetiu. Valéria tentou desmentir, sugerindo que talvez fosse apenas o som de madeira velha rangendo com o vento. No entanto, todos estavam em alerta. Eles começaram a explorar o andar de cima, onde o som parecia mais intenso. Ao chegar na escada, uma sensação de frio tomou conta de Lucas. A luz fraca de suas lanternas mal iluminava o caminho à frente, e as sombras criavam figuras assustadoras nas paredes. O ambiente estava pesando, como se o casarão tivesse vida própria. Quando chegaram ao corredor, as portas se encontravam fechadas, mas uma delas estava ligeiramente entreaberta. Valéria, sempre mais ousada, foi a primeira a empurrar a porta. O que encontraram dentro, entretanto, fez seus corações dispararem. A sala estava completamente vazia, exceto por uma velha cadeira de balanço que se movia lentamente de um lado para o outro, como se tivesse sido recentemente ocupada. Mas ninguém havia tocado nela. O som que ouviram vinha dali, da cadeira, e o pior, o barulho parecia se intensificar a cada segundo. Foi nesse momento que uma sombra se projetou contra a parede, movendo-se rapidamente pelo corredor. Juliana gritou, e todos correram em direção à saída, mas antes que conseguissem alcançar a porta, um grito agudo e desesperador cortou o ar. Felipe estava parado no centro da sala, paralisado. Ele olhava fixamente para a janela quebrada, onde uma figura encapuzada, com os olhos negros como carvão, o observava. O grito parecia ter vindo de um lugar profundo e sombrio, e a entidade estava ali, esperando. Felipe caiu de joelhos, sua expressão de horror estampada em seu rosto. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Lucas e Valéria se aproximaram, desesperados, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, antes que pudessem chegar até ele, a figura na janela se moveu rapidamente, entrando pela casa. A luz das lanternas piscou e apagou. A casa, agora imersa na escuridão total, parecia se fechar sobre eles. Lucas, sentindo uma onda de pânico, tentou correr, mas os corredores pareciam ter se estendido, como se a casa estivesse brincando com eles. Felipe não estava mais lá. Sua presença havia desaparecido, e em seu lugar, havia uma marca no chão, uma inscrição bizarra escrita com o próprio sangue dele. A entidade havia se alimentado de sua alma, e agora ela os caçava. Valéria estava transtornada, e, com a ajuda de Lucas, ela correu em direção à porta. Porém, antes que conseguissem escapar, ouviram a risada. Uma risada baixa, quase inaudível, mas que reverberava por todo o casarão. Quando olharam para trás, a entidade estava atrás deles. O homem encapuzado, com os olhos negros, estava cada vez mais perto. Ele se aproximou lentamente, falando em uma língua antiga e incompreensível. Seus olhos fixaram-se em Lucas, que sentiu a pressão do olhar atravessando sua pele. O medo tomou conta de seu corpo, paralisando-o no lugar. Era como se ele estivesse sendo sugado para dentro da própria escuridão. A entidade estava ali, pronta para arrastá-los para o além. Quando os policiais chegaram ao casarão no dia seguinte, o que encontraram foi perturbador. O casarão estava em total silêncio, e não havia sinal de qualquer um dos jovens. As marcas no chão indicavam luta, mas os corpos estavam ausentes. Apenas uma fita de vídeo encontrada no andar de cima deixou um rastro de desespero. No vídeo, os amigos estavam correndo pela casa, sendo perseguidos pela figura encapuzada. Mas a câmera tremia e, em uma fração de segundo, a gravação mostrou uma cena de arrepiar. A entidade se revelava, um ser alto e magro, com pele coberta por uma neblina negra. No fim do vídeo, os gritos cessam, e a tela fica preta. A investigação nunca revelou o que realmente aconteceu com os amigos. A única coisa que ficou para trás foram as lendas de que, durante a Quaresma, o casarão de Santa Teresa se tornava um lugar maldito, onde a entidade tomava forma e se alimentava de qualquer um que ousasse entrar. Será que a entidade do casarão está realmente esperando por novas vítimas a cada Quaresma? Ou será que ela sempre esteve lá, à espreita, esperando o momento certo para se revelar? Se gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal e comente abaixo o que achou sobre a maldição do casarão de Santa Teresa. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias aterrorizantes.
Na última quaresma, um grupo de amigos decidiu acampar em uma floresta isolada no interior de São Paulo. No entanto, ao amanhecer, um deles desapareceu sem deixar vestígios. O que parecia ser um simples passeio se tornou um pesadelo sem explicação, onde algo estranho e sinistro espreitava entre as árvores. A floresta de Poranga, conhecida por sua vastidão e por ser um lugar afastado da civilização, sempre foi cenário de histórias misteriosas. Durante a quaresma, o lugar ficava ainda mais silencioso, como se algo estivesse em repouso, esperando pela época certa para se manifestar. Tiago, um jovem de 26 anos, estava entre os 5 amigos que decidiram explorar a região. Eles eram aventureiros de plantão e amavam a ideia de escapar da rotina urbana para vivenciar a natureza em seu estado mais selvagem. Com barracas, mochilas e muita disposição, seguiram para a floresta, com a ideia de acampar e fazer trilhas durante os 4 dias da quaresma. O local escolhido era uma área isolada, longe das trilhas mais comuns e com uma densa vegetação que dificultava a passagem. Os amigos chegaram ao ponto de acampamento ao entardecer, e à medida que o sol se punha, o clima esquentava e o silêncio da floresta aumentava. A sensação de desconforto era palpável, mas eles acreditavam que tudo não passava de superstição. À medida que a noite caía, Tiago sentia-se cada vez mais inquieto. As sombras das árvores pareciam dançar, e o vento carregava sons que se assemelhavam a sussurros distantes. Seus amigos, no entanto, estavam distraídos, contando histórias e fazendo piadas ao redor da fogueira. Foi quando ouviram um barulho estranho vindo das profundezas da floresta. No começo, todos pensaram que fosse um animal, talvez um cervo ou algum outro mamífero que habitasse a região. Mas o som era diferente. Parecia um movimento de passos pesados, como se alguém estivesse caminhando sobre a terra molhada. Tiago, que sempre teve uma intuição aguçada, sentiu o arrepio percorrendo sua espinha. Algo não estava certo. Ele sugeriu que todos se recolhessem nas barracas e dormissem, mas seus amigos estavam céticos, achando que era apenas a floresta fazendo barulho. No entanto, o som persistiu, cada vez mais próximo, e a tensão começou a se instalar. De repente, em meio à escuridão, um dos amigos, Marcos, ouviu algo mais. Um grito abafado. Sem pensar, ele se levantou da barraca e correu em direção ao som, chamando Tiago e os outros para acompanhá-lo. Relutantes, mas preocupados, os outros o seguiram. Caminharam pela floresta por vários minutos, tentando localizar a origem do grito, mas quanto mais avançavam, mais o som se distanciava. A noite estava completamente sem lua, o que tornava a visibilidade ainda pior. As árvores pareciam se fechar sobre eles, e o vento soprava com mais força. Quando pararam para ouvir com mais atenção, o som se transformou em algo mais profundo e reverberante, como se algo estivesse rindo de longe, esperando. Foi então que eles perceberam que Marcos não estava mais ao seu lado. A última vez que o viram foi quando ele se afastou para explorar uma área mais densa da floresta. Agora, ele havia desaparecido sem deixar rastros. O medo se espalhou entre eles, e o pânico tomou conta quando se deram conta de que a floresta estava mais escura do que nunca, e os sons mais estranhos. Depois de horas procurando, sem sucesso, por Marcos, o grupo estava desesperado. As lanternas começaram a falhar, e o cansaço era evidente. A floresta parecia estar viva, como se as árvores estivessem observando-os e se movendo de maneira que não poderiam entender. Foi então que Tiago ouviu algo. Não eram passos, mas uma espécie de sussurro que vinha da direção de um pequeno riacho. Ao se aproximar, ele viu algo que jamais esqueceria. Marcos estava lá, parado na margem da água, com os olhos vazios, como se estivesse sendo possuído por algo. Ele não se movia, mas sua respiração era ofegante, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Tiago tentou chamá-lo, mas antes que pudesse chegar mais perto, um grito horrível cortou o ar. Marcos, com uma força sobrenatural, começou a caminhar em direção ao rio, como se fosse atraído por algo. Tiago correu para alcançá-lo, mas o chão de terra se abriu sob seus pés. Ele caiu em um buraco profundo, sendo engolido pela terra. A última coisa que Tiago viu foi Marcos sendo puxado para o rio por algo que não podia entender. Uma sombra enorme se ergueu do fundo da água, com olhos brilhantes e uma boca cheia de dentes afiados. A entidade que habitava aquela floresta finalmente se revelou, e a verdadeira razão do desaparecimento de Marcos se tornou clara. Ele havia sido escolhido.
No dia seguinte, a polícia local foi chamada, mas não encontrou nenhum sinal dos jovens. Somente as barracas vazias e marcas estranhas no solo, como se algo tivesse sido arrastado. Tiago foi dado como desaparecido, assim como Marcos, mas os outros amigos conseguiram escapar da floresta, completamente abalados e incapazes de explicar o que realmente aconteceu. De volta à cidade, uma história começou a circular entre os moradores mais antigos. A floresta de Poranga era amaldiçoada durante a Quaresma. Era um local onde uma antiga entidade, chamada de A Sombra da Mata, escolhia suas vítimas, puxando-as para as profundezas do rio, onde suas almas eram consumidas. A cada ano, durante a Quaresma, a entidade se fortalecia, e aqueles que se aventurassem na floresta eram pegos e levados. Os sobreviventes, traumatizados e com a mente fragilizada, passaram a evitar falar sobre o que haviam visto, mas suas expressões vacilavam quando o nome da floresta era mencionado. Será que a sombra da mata ainda está à espreita, esperando por novas vítimas a cada Quaresma? Ou será que os jovens que desapareceram são apenas mais um capítulo da história sombria que ronda aquela floresta? Se gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal e comente abaixo o que achou sobre a maldição de Poranga. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias assustadoras. Durante a Quaresma de 2024, um festival religioso na cidade de Ouro Preto teve um final trágico e inexplicável. Um dos fiéis, após participar de um ritual de purificação, desapareceu sem deixar rastros, e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite escura e silenciosa. O clima de Ouro Preto, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, sempre transmitia um ar de misticismo. Em 2024, a cidade estava mais cheia do que nunca, com turistas e moradores se reunindo para celebrações da Quaresma. Entre as festividades religiosas, um antigo ritual de purificação, realizado na igreja de São Francisco de Assis, atraiu a atenção de muitos. No entanto, o que deveria ser uma simples tradição tornou-se o palco de uma tragédia inexplicável. Renata, uma jovem de 23 anos, decidiu ir ao evento com sua família. Ela nunca acreditou em superstições, mas estava ansiosa para vivenciar a tradição que sua avó sempre lhe contava. A atmosfera no festival era densa e cheia de uma energia única. O cheiro de incenso misturava-se ao som suave de cânticos, enquanto velas eram acesas nas esquinas das igrejas. O ritual de purificação era realizado todos os anos, mas naquela noite, algo estava diferente. Havia algo no ar que ninguém conseguia identificar. O céu estava coberto por nuvens densas, como se o tempo estivesse se preparando para algo mais. Renata, junto com centenas de pessoas, entrou na igreja onde o ritual seria realizado. Ela não sabia, mas aquele momento marcaria o início de um pesadelo que jamais esqueceria. Assim que Renata e sua família entraram na igreja, ela sentiu um calafrio. O ambiente estava carregado, e as velas tremeluziam como se estivessem sendo sopradas por um vento invisível. O padre, um homem de aparência austera, iniciou o ritual de purificação com um semblante grave. As palavras proferidas por ele eram antigas, em latim, e eram ditas de maneira ritualmente compassada, como se fosse uma oração carregada de poder. Renata, embora cética, sentia uma sensação de desconforto crescente. O som dos cânticos parecia reverberar nas paredes da igreja de uma forma que nunca tinha sentido antes. Os outros fiéis ao seu redor estavam absortos, mas ela não conseguia deixar de perceber o olhar vazio que alguns deles pareciam ter, como se estivessem em transe. À medida que o padre falava mais alto, a igreja parecia tremer levemente, como se algo abaixo de seus pés estivesse se movendo. Renata olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, e foi então que notou um homem idoso, em um canto da igreja, que parecia desconfortável. Seus olhos estavam arregalados, e ele estava sussurrando palavras que Renata não conseguia entender. Foi naquele momento que algo estranho aconteceu. Um grito abafado ecoou pelos corredores da igreja. Um dos fiéis, um jovem chamado Lucas, caiu de joelhos no chão e começou a convulsionar violentamente. As velas começaram a apagar uma por uma, e o ambiente ficou ainda mais denso, como se uma força escura estivesse tomando conta do local. Renata, assustada, tentou afastar-se do caos, mas algo a puxava para o altar. Seus pés pareciam colados ao chão, e seus olhos se fixaram no padre, que agora estava em pé, com os braços levantados,
murmurando uma oração com uma intensidade que ela nunca tinha ouvido antes. Era como se ele estivesse invocando algo muito mais antigo do que qualquer coisa religiosa. O ar na igreja se tornou irrespirável, e Renata viu uma sombra se movendo rapidamente por entre as colunas. Quando olhou novamente para Lucas, que ainda estava no chão, ela notou algo horrível. Seus olhos estavam completamente negros, e sua boca se abriu em um sorriso demoníaco. Ele não parecia mais humano, mas uma entidade possuída por uma força maligna. O padre, agora com uma expressão transfigurada, continuava sua oração. As palavras em latim não eram mais compreensíveis, mas soavam como um chamado para o além. A sombra que rondava a igreja começou a se concentrar em Lucas, que estava agora se levantando lentamente, seus movimentos descontrolados e antinaturais. De repente, o chão da igreja ruiu sob os pés de Lucas, e uma abertura escura se formou no centro do altar. A sombra gigantesca, que parecia ter saído do abismo, começou a puxá-lo para dentro do buraco. Renata tentou gritar, mas sua voz falhou. A sombra se espalhou pela igreja, consumindo a luz e cobrindo tudo com uma escuridão densa e opressiva. O que aconteceu em seguida foi algo que nenhum dos presentes conseguiria explicar. Lucas foi sugado para o buraco, desaparecendo no abismo sem deixar vestígios. O padre, agora caído no chão, exalava um suspiro pesado, como se tivesse perdido toda sua força. A igreja estava em completo silêncio, e uma sensação de morte pairava no ar. No dia seguinte, a cidade de Ouro Preto estava em choque. Lucas havia desaparecido, assim como o padre. As autoridades investigaram o ocorrido, mas não encontraram respostas. A igreja estava intacta, mas as marcas de destruição que Renata e outros fiéis relataram eram inegáveis. Rumores começaram a circular entre os moradores mais antigos. Falam de um pacto antigo, feito durante os primeiros anos da cidade, que envolvia a adoração de uma entidade sombria que poderia ser despertada apenas durante a Quaresma. Alguns dizem que o ritual de purificação estava relacionado a esse pacto, e que o padre não estava realizando uma oração comum, mas sim um rito para invocar a entidade e renovar o pacto com ela. Renata, assustada e traumatizada, foi uma das poucas que sobreviveu àquele ritual. Ela tentou contar sua história, mas ninguém acreditou. No entanto, todas as noites, ela sente uma presença em sua casa, uma sombra que observa de longe, esperando o momento certo para se manifestar novamente. E todos os anos, durante a Quaresma, ela sente a presença de Lucas, que agora não é mais o mesmo, vagando pela cidade em busca de algo que ele nunca poderá encontrar. Será que o Pacto de Ouro Preto ainda está vivo? Ou será que a entidade sombria está esperando o momento certo para retornar? Se gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal e comente abaixo o que acha que realmente aconteceu naquele ritual. Inscreva-se para mais histórias aterrorizantes.